que as crianças louvaram aí, falando que Deus não erra. Do jeito que Deus fez, nós somos. Amém? Amém? Então vamos lá. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Curva a sua cabeça. Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor nesta noite pela Tua palavra. Nós queremos render graças ao Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Senhor. Deus, nessa noite, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco por meio da Tua santa palavra, que o Senhor use de bondade, de compaixão e de misericórdia para conosco neste lugar, Senhor. Pai, um assunto tão sensível para os dias atuais e que precisamos muito mesmo, Senhor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia, para que possamos, Pai querido, explanar sobre esse assunto nessa noite. Eu peço ao Senhor, Pai, direção do Teu Santo Espírito. Peço ao Senhor misericórdia nessa noite sobre a Tua igreja, que os ouvidos sejam atentos, os corações sedentos e famintos da Tua palavra, da Tua verdade neste lugar nessa noite. Pai, que caia por terra neste lugar tudo aquilo que é contrário à Tua palavra, Senhor. Deus, toda voz contrária, todo espírito contrário, tudo aquilo que é contrário, Senhor, da Tua palavra nessa noite, caia por terra em nome de Jesus. E que as pessoas que aqui estão, Pai, sejam ligadas no trono da graça, Pai querido, de onde procede toda bênção e toda boa dádiva do Senhor. E que possamos, Pai, compreender, Senhor Deus, esse assunto que é tão necessário, Senhor Deus, para os dias de hoje. Nos dê direção, Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Nos cobre com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Que o Senhor possa usar a minha voz, o meu corpo nessa noite, para que a Tua palavra seja pregada, Senhor, com autoridade, com verdade, com fidelidade, com maturidade neste lugar, Senhor. Nos guie em tudo, Senhor. Traga luz para os olhos do nosso entendimento, Deus. Traga sabedoria para os nossos corações, para que possamos, Pai, compreender a Tua palavra e explicar a Tua palavra nessa noite. Pedimos ao Senhor pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém. Meus queridos, para mim retornar ao assunto de hoje, eu preciso fazer um resumo daquilo que a gente já vem falando nos últimos 3 domingos que eu tenho pregado aqui. No versículo 18, Paulo ele falou que Deus ele se manifestou no coração do ser humano. Deus ele se manifestou dizendo que ele existe e que existe um Deus todo-poderoso, que esse Deus ele está irado contra toda perversão e impiedade dos homens que detêm a verdade pela mentira. A palavra deter nós já entendemos que é matar por afogamento. Eles sufocam a verdade de Deus dentro do seu coração e que pelo fato de Deus se revelar na natureza, de Deus se revelar no coração dessas pessoas e essas pessoas sufocarem a verdade de Deus dentro dos corações delas, eles criam para si agora deuses segundo a própria concupiscência do seu coração. Eles passaram a adorar animais, os quadrúpedes, os répteis, as aves. Eles começaram a adorar o próprio ser humano e nós já trouxemos a palavra sobre isso daqui, falando das mais variadas formas de religiões que existem. Por quê? Porque se o ser humano não quer se dobrar diante do Deus verdadeiro, ele vai se achar encontrado, ajoelhado diante de outro Deus que não seja o Deus Todo-Poderoso. E pelo fato de Deus se revelar, o homem rejeitar, agora Deus traz a justa retribuição. E no último domingo que eu preguei aqui, eu falei sobre o fato de Deus entregar as pessoas aos próprios desejos dos seus corações, que é a maior e pior sentença de Deus aqui, hoje e agora, contra o ser humano que rejeita Ele no seu coração.
E nós observamos que uma das formas de Deus punir o ser humano, uma das formas de Deus aqui, de forma mitigada, de manifestar a sua ira sobre a humanidade, é Deus entregando o homem ao próprio desejo do seu coração. E nós descobrimos aqui que o coração do homem, ele é enganoso, cheio de concupiscência, de maldade, de toda sorte de perversidade antinatural, que é contra Deus o tempo todo. E nós dizemos aqui que uma das formas de Deus humilhar o ser humano, assim como o ser humano desonrou Deus, pegando Deus, a forma verdadeira de Deus, transformando esse Deus numa forma desonrosa, desonrando Deus na sua naturalidade. Agora Deus também pega o ser humano e paga com a mesma moeda, desonra o homem no seu próprio corpo. Agora, se o ser humano quer tratar Deus de uma forma antinatural, Deus também agora permite que o homem, pela concupiscência do seu coração, seja tratado de forma antinatural. Porque isso não é algo que Deus criou, é algo que está dentro do coração do ser humano sem Deus. Sem Deus. E eu fechei falando no último domingo sobre as formas de sensualidade que o ser humano tem despertado no meio de hoje como forma de punição de Deus para aqueles que se esquecem de Deus. Eu disse que Deus está tirando o pé do freio do coração do ser humano para que a medida da ira dele se aumente ainda mais para o dia do juízo final. O homem está acumulando para si juízo para o dia, do grande dia do juízo, para o grande dia do derramamento completo da ira de Deus. E chegando hoje à nossa mensagem, nós vamos entender que o homossexualismo, o lesbianismo, é o mais baixo nível de degradação moral e a maior expressão do juízo de Deus hoje, aqui e agora, para aqueles que se esquecem de Deus. Paulo ele diz no versículo 24, 26 e no 28 que Deus entregou tais homens a imundícias, a paixões infames e a uma disposição mental reprovável. Tanto a imundícia como essas paixões infames, irmãos, assim como a disposição mental reprovável, aponta para a imoralidade sexual. A desonra do próprio corpo. Em sua ira, Deus entrega àqueles que o desonraram a desonra do seu próprio corpo. E Deus entregou e abandonou essas pessoas, porque o autor da natureza, ele não foi guardado na sua ordem natural. O ser humano pecou contra Deus, degradando Deus, mudando a ordem natural de adoração. Qual seria a forma natural de adoração? Nós reconhecemos que Deus, Criador dos céus e da terra, é o Deus Todo-Poderoso, nos ajoelharmos diante desse Deus, aceitar o código moral desse Deus e servir a Ele em santidade e em amor. Só que pelo fato do ser humano degradar esse Deus, pegar esse Deus, e eu usei a palavra travestir aqui, seus irmãos lembram? Eles pegaram Deus e travestiram Deus de uma outra forma, e agora Deus está permitindo que o homem também seja atingido na sua naturalidade. O que começou no raciocínio, passou pelo julgamento, se transformou em religião e agora desemboca num comportamento desregrado, sem freio, sem controle, sem domínio. A degeneração moral, irmãos, ela está sendo retratada hoje como forma de punição de Deus para essa geração. Não somente para essa geração, porque eu disse aqui que Deus sempre tratou o ser humano dessa forma. Para aqueles que o rejeitaram, para aqueles que o desonraram, para aqueles que não trataram Deus de forma natural, Deus permitiu que essas pessoas fossem tratadas de forma antinatural. Hoje em dia, a existência dessas perversões sexuais, né, elas são ponderadas, elas são aceitas, elas são vistas de formas até interessantes, sabe, como uma forma alternativa de vida. Tem pessoas que até apoiam, né, se dizem evoluídas por acreditar que ele nasceu no corpo errado. E eu quero parabenizar as crianças mais uma vez, Deus abençoe, vocês não nasceram no corpo errado. Deus não erra. Deus não erra. E eu vou colocar isso como de forma mais enfática um pouco mais para frente. Bem, a pergunta então é, pastor, por que esse assunto tem ganhado tanta fama, tanta notoriedade nos nossos meios nos dias de hoje? O que faz com que esse assunto ele seja um assunto de pauta nos mais diversos movimentos?
nos mais diversos segmentos da sociedade. Primeiro, o movimento LGBT, ele se organizou. Nesses últimos 30 anos, ele ganhou uma militância, né, que não existia antes. O normal é que a gente pode observar que sempre existiam homossexuais. Se nós observarmos a história, se nós formos parar a acompanhar a história da humanidade, né, nós vamos ver que isso sempre aconteceu, né? Mas o que nós podemos ver agora é que não somente isso é aceito, mas como também isso é colocado como normal e é até incentivado. Daqui uns dias, se nós não tomarmos um cuidado, vamos ter que criar leis a favor dos heterossexuais. Porque parece que a regra agora é ser homossexual. Parece que a lei agora, parece que o obrigatório agora é você ser homossexual. De tanto que eles estão falando sobre isso, de tanto que eles estão batendo uma tecla, afirmando, levando isso para os mais variados meios, para tentar impor isso como verdade no nosso meio. Eu sei que essa igreja aqui, para a glória de Deus, não assiste novela. Amém, irmãos? Ou glórias. Então eu vou contar para vocês algo que aconteceu em algumas novelas por aí. Teve uma certa rede de televisão que eles apresentaram primeiro um beijo gay. Numa cena dessas novelas deles que eles passam por aí. Eu não sei porque eu não assisto também, né? Canal aberto, para a glória de Deus. Oh, glória. Mas, não somente isso, eles apresentaram uma cena de sexo gay numa novela. Então aquilo que era reprimido passou a ser aceito, agora sendo incentivado, nós daqui a um dia vai ser obrigatório. Então tomamos um cuidado muito grande. Mas nós podemos observar que esse movimento eles tem impactado a nossa cultura atual. Eles têm impactado essa geração de uma forma como nunca antes nós víamos na história da humanidade. Eu estava fazendo uma pesquisa e observei que a ideologia de gênero, ela tem abarcado, tem ganhado espaço no nosso meio. E fazendo uma pesquisa, a gente fica meio difícil de identificar, porque são pelo menos 37 espécies de gêneros, até a última vez que eu contei, que existe. Antigamente chegava num local, né, ia preencher uma ficha, por exemplo, de serviço, que seja, estava lá 2 quadradinhos, masculino e feminino. Ou você era macho ou você era fêmea. Agora não. Agora fica meio difícil. Né? Agora eles falam que o gênero é uma construção social. Que você pode nascer homem, mas por dentro você pode ser mulher. E que você pode nascer no corpo de mulher, mas sendo um homem por dentro. Mais para frente eu vou falar sobre isso. E fica difícil agora, né? Para muitas mães, para muitos pais, fica difícil quando você sai em certos locais públicos, está tudo bem explícito, tudo assim, como se fosse uma coisa normal. E se a igreja não se posicionar, se a igreja não sabe ganhar espaço, não bater o pé, não for firme em relação a esse pensamento moderno, porém diabólico, isso pode entrar dentro da igreja. Porque lembra quando começou o iluminismo, o homem como o centro de todas as coisas, tirou o teocentrismo, começou o antropocentrismo, e isso hoje está dentro das igrejas. Os nossos hinos, as nossas pregações, não aqui no Tirol, para a glória de Deus. Amém? Mas muitos hinos, muitas pregações são antropocêntricas, são voltadas diretamente para o ser humano, dando glória e honra ao ser humano e não a Deus. Então se isso entrou, se nós não vigiarmos, se nós não pregarmos a palavra de Deus, nos enchermos do Santo Espírito de Deus, isso tem uma tendência muito grande a atingir o nosso meio também. E é por isso que nós precisamos nos posicionar. Outra coisa, esse movimento organizado, eles têm atacado o cristianismo e a família. Se você observar, o cristianismo é uma das únicas religiões que combate, ou quiçá a única, né? Acho que o islamismo também não aceita, né? São até radicais, ao extremo a ponto de determinar a morte dos homossexuais. Mas, num contexto geral, o cristianismo é uma das únicas religiões que prega isso como pecado, como erro, como errado, como abominável. E agora nós podemos olhar que qualquer palavra dita contra esse movimento é tido como um discurso de ódio. Isso é discurso de ódio, isso é discurso de ódio. Você é homofóbico, isso é preconceito. E já querem, sabe, até cercear o direito de eu pregar contra isso. Se você não tem nenhum motivo para orar na sua casa, ore pela igreja. Ore por mim, para que eu possa ter liberdade de expressão de pregar a palavra de Deus em sua totalidade. Porque os dias são maus, os dias são terríveis.
O que mais, pastor? Eles culpam o cristianismo pela violência contra os homossexuais. Eles falam que pelo fato de nós pregarmos contra o homossexualismo e o lesbianismo, isso gera um sentimento de raiva nas pessoas, e agora as pessoas começam a sair por aí matando homossexuais porque nós pregamos contra. Aí qualquer morte de homossexual, eles querem, a mídia, eles trabalham de uma forma muito ardilosa e astuciosa para ligar a morte desse homossexual a uma religião, a alguém que se levantou contra o movimento deles. Então nós temos que tomar um cuidado muito grande. Porque tudo agora é homofobia ou homotransfobia. Não tem mais palavra para inventar para esse tipo de movimento. E eles fazem isso numa tentativa de aprovar leis que beneficiem eles. Durante muito tempo eles vêm lá no Congresso batendo todos os dias, querendo aprovar leis que os beneficiem. E nós temos uma bancada evangélica, por isso, e crente, irmãos, se envolve-se com política, sim. Nós não trazemos a política aqui para o púlpito da igreja e não trazemos candidatos para aqui para dentro da igreja, porque não, aqui é o local de culto e adoração a Deus. Mas nós temos que orientar, nós precisamos orientar os irmãos a votarem da forma certa. Porque leis ainda não foram aprovadas, porque pela misericórdia de Deus ainda temos freios de Deus lá no Congresso. Temos uma comissão, uma bancada chamada de bancada evangélica, que não permite a aprovação de certas leis. Como já foi aprovado no Canadá, na Inglaterra e em inúmeros outros países. Mas, para nossa tristeza, o STF, em 13 de junho desse ano, né, ele determinou que o crime agora de homofobia, de homotransfobia, através do mandado de injunção número 4733, se você quiser anotar aí, equipara o crime de homotransfobia ao crime de racismo. Já está determinado por lei. Então, o preconceito contra o homossexual agora é tratado como crime de racismo, né? Pela misericórdia de Deus, isso não proíbe pastores e padres e pessoas que pregam, né, contra esse tipo de ideologia, porque ainda no Brasil nós temos na Constituição Federal, né, a liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela está acima desse mandado de injunção do STF. Então, pela misericórdia de Deus, nós podemos pregar. Eu posso pregar e posso transmitir isso pela internet, posso colocar num carro e ir tocando por aí. Você pode compartilhar com quem você quiser. Até agora. E ore para que isso continue. Ore para que isso continue. Amém, queridos? Não somente isso, mas pelo fato de haver essa pressão tão grande da sociedade, desse grupo de pessoas que são minorias no nosso meio, igrejas têm cedido à pressão desse movimento. Se nós fizermos uma pesquisa rápida nos Estados Unidos, temos uma igreja presbiteriana, né? Para a nossa tristeza, que é uma igreja muito conservadora, tradicional. Não é a mesma presbiteriana do Brasil, quero deixar bem claro isso daqui, tá? No ano 1950, a presbiteriana do Brasil, eles romperam os laços com a presbiteriana dos Estados Unidos. Então, a presbiteriana dos Estados Unidos, eles já aprovam, eles já concordam com a união homoafetiva. Eles falam que não tem pecado nisso. Não somente isso, eles passaram a fazer casamento de pessoas homossexuais. E não obstante a isso, não pior do que isso, mais grave ainda, na verdade, eles passaram a ordenar pastores e pastoras homossexuais. Eu disse que isso ia chegar dentro da igreja. E nós temos motivos de sobra para orar. Maleni, a oração matutina tinha que estar lotada de pessoas aqui. O ciclo de oração tinha que estar cheio de gente intercedendo e orando pela igreja. E eu fico triste, sabe? Eu creio que o Espírito Santo também se entristece com isso. Pessoas que não oram mais pela liberdade de expressão de nós, pastores, pregar a verdade, a palavra de Deus. Aqui no Brasil, uma igreja batista, eles fizeram um casamento gay, o pessoal assustou, a convenção batista se reuniu, deu um bafafá danado. No final eles acabaram expulsando a igreja da convenção batista. Mas já chegou. Já chegou. Surge o movimento de inclusão dos gêneros. Pastores se buscam versículos bíblicos que aprovem a prática homossexual dentro da igreja.
né? E eles procuram torcer versículos para achar subterfúgios para colocar essa prática como verdade. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 26, fala de Davi e Jonathan, né? Davi fala assim: angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu eras amabilíssimo para comigo, excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Aí eles pegam esse versículo e está escrito aí, tá vendo? Jonathan e Davi eram homossexuais e está na Bíblia. Só que quando Davi fala assim, olha, ultrapassando o amor de mulheres, ele não está falando que ultrapassa o amor dele pelas mulheres. Ele está dizendo que o amor que Jonathan tinha por ele era um amor puro, sincero, real, e não um amor por interesse sexual. Aí eles querem pegar esse versículo e torcer para encaixar, empurrar a goela abaixo o homossexualismo dentro da igreja. Agora eu não sei por que eles querem fazer isso, porque a maioria deles dizem que Deus não existe. E eu fico pensando, esse movimento ali, ele trouxe um estrago, um prejuízo enorme para a nossa geração. Antigamente eu podia sair abraçado com meu irmão Evandro, sem problema, chegar, abraçar, dar um beijo no rosto dele, e não tinha problema nenhum. A gente podia ver duas mulheres andando na rua de braço dado, não tinha problema nenhum. Hoje, se você vê duas mulheres de braço dado, já fica meio estranho, né? As pessoas já olham com um olhar de desprezo, parece, né? Porque estragou. Estragou. E chega a dizer que Jesus e João tinham um caso homoafetivo. Porque Jesus, na noite que foi traído, João deitou-se, reclinou no ombro de Jesus e falou assim: olha, quem é o traidor? Ele disse: está vendo? Falei com vocês aí, ó. Tá aí. Distorcem a palavra de Deus. Mas, pastor, como que nós devemos encarar essa questão da homossexualidade hoje? Eu quero esclarecer algumas coisas primeiro aqui. Primeira coisa que eu quero fazer aqui, antes de entrar na palavra, é dizer aquilo que Paulo não está dizendo. Primeira coisa que Paulo não está dizendo. Bem, a tese mais forte é que eles dizem que Paulo, ele está refletindo um pensamento da época dele, de 2000 anos atrás. Que naquela época homossexuais eram perseguidos, torturados e mortos e queimados por causa da homossexualidade. E que Paulo, refletindo o momento daquela época, ele escreve: só que isso já passou, os tempos evoluíram, e agora, depois de 2000 anos, essa palavra não serve mais para os dias de hoje. Só que se nós formos olhar a história, é exatamente ao contrário. Paulo não estava refletindo o pensamento da época, porque o pensamento da época era também a aprovação do homossexualismo. Se você pegar a história e observar, dos 15 César que existiram, 14 eram homossexuais. Nero era casado com um homem. A programação para jovens solteiros, sabe, iniciar a sua sexualidade com outro homem era normal naquela época e aceito. Paulo não está refletindo aqui uma mentalidade da época dele. Pelo contrário, Paulo está indo de encontro, na contramão do pensamento da época dele. Então não consigo ver no texto aqui que Paulo ele está refletindo o pensamento da época dele. Eu não consigo ver isso daqui. Paulo está indo na contramão. Outra coisa, um outro erro, né, é achar que Paulo estava falando contra somente o homossexualismo religioso. Porque existiam os templos pagãos e existiam os sacerdotes prostitutos cultuais, e uma das formas deles agradarem as divindades deles era homens estar dentro desse templo e terem ato sexual com outro homem como forma de agradar a divindade. Aí eu olho para o texto e pergunto: onde que está isso aqui? É possível fazer a hermenêutica desse texto e absorver a exegese desse texto e entender isso aqui? Não tem como. Outra coisa que eles dizem é que Paulo estava falando de pederastia ou de pedofilia somente. Mas se você for olhar no texto, está falando de homem com homem, fala de mulher com mulher, então não encaixa. Não é possível essa visão dentro do texto também. Uma outra coisa, eles falam que essa passagem, né, trata da literalidade do texto, sem abrir margem para interpretações.
Ele falou assim, olha, na verdade, o que Paulo estava querendo dizer é que para aquele momento, para aquela época, aquilo estava mais, que com o tempo isso iria mudar, e iam se abrir as portas, e que de acordo com cada época, com cada tempo, cada um pode ter a sua crença, e que hoje isso não se aplica mais. Não, Paulo não está dizendo isso não. A palavra de Deus não muda, irmãos. Deus não muda, Deus é imutável na sua palavra. Olha como que Paulo trata essa prática aqui. Ao descrever essa questão do homossexualismo, Paulo aponta algumas características, e agora vamos para o texto, deixa a sua Bíblia aberta aí. E Paulo, ele dá algumas características, alguns adjetivos para esse tipo de comportamento. Versículo de número 24, Paulo chama isso de imundícia. Como que a Bíblia trata a questão do homossexualismo e do lesbianismo? A Bíblia trata como imundícia, algo imundo. O que é imundo, pastor? É estado ou condição daquilo que é imundo. Ausência de asseio, falta de limpeza ou porcaria. Isso aqui é a definição do nosso dicionário. É uma sujeira, é uma imundícia. É uma coisa porca, falta asseio, falta limpeza. O que mais que Paulo fala? No versículo 24, fala que é uma desonra para o corpo. O que é desonra? É perda ou ausência de honra, opróbrio, deslustre, vergonha, impudor, aquilo que é causa de vergonha e de humilhação. O que mais que Paulo usa? Versículo 26, Paulo chama isso de uma paixão infame. E para paixão infame, nós vamos ver que é algo que sofreu desonra, desonrado, desacreditado, que é indigno, irrelevante ou desprezível, torpe, vil, que provoca desprezo e repugnância por ser de péssima qualidade ou por possuir uma má aparência. É desse jeito que a Bíblia descreve a união de homem com homem e de mulher com mulher. O que mais, pastor? No versículo 26, fala que é uma contrariedade da natureza. O que seria isso, pastor? É uma negação, né, daquilo que é verdadeiro, daquilo que é natural, normal, ou antinaturalidade, no versículo 26 também, né? É aquilo que se opõe, é contrário à natureza ou às leis da natureza, é contranatural. Pensa uma coisa, irmãos, imagina se esse movimento, né, de homossexualismo e lesbianismo partisse para os animais. Não ia dar para comer um bife de picanha mais. Não ia dar mais para comer um frango assado. Porque os animais não iriam se reproduzir. É antinatural. É contrário à natureza. O natural, o certo, o correto é um homem e uma mulher se unirem em matrimônio monogâmico. O que mais que Paulo fala? Versículo 27. Paulo fala que é uma torpeza. O que é torpeza? É qualidade, condição ou ato que revela indignidade, infâmia, baixeza, ato ou qualidade daquilo que é indecente, obsceno, qualidade daquilo que é repulsivo. Olha os adjetivos. Olha as implicações que a palavra de Deus traz. O que mais, pastor? No versículo 27, Paulo fala que isso é um erro. Pecado é o quê? Errar o alvo. É um erro. O pecado, de pecado é errar o alvo. Certo? Paulo chama o homossexualismo, o lesbianismo como erro. O que é erro? É o fato de errar, é juízo ou julgamento em desacordo com a realidade observada, é engano, qualidade daquilo que é inexato, incorreto, desvio do caminho considerado correto, bom, apropriado, é um desregramento. É assim que a Bíblia trata o homossexualismo e o lesbianismo. O que mais, pastor? Paulo fala que isso é uma disposição mental reprovável. O que é uma disposição mental reprovável? Abusivo, censurável, demasiado, reprovável, coabusivo, censurável, condenável, criticável, culpável, estranhável, repreensível, abominável. E eu te pergunto, onde que está a aprovação
do texto para homossexualismo? Onde que está a aprovação de Deus para esse tipo de movimento? Onde que está a aprovação bíblica do nosso Deus puro e santo 3 vezes para esse tipo de comportamento? Eu não vejo subterfúgio, não vejo amparo bíblico para isso. E é nosso dever pregar contra isso. E eles falam assim, olha, há uma incoerência muito grande, sabe por quê? Porque Paulo, parece que Paulo está sendo contraditório com o que está escrito em Levítico. Porque no Levítico fala que o homem que deitar com o homem é errado, é abominação ao Senhor. Só que lá manda apedrejar também. Mas isso é uma maldade terrível colocada no texto, né? Porque a igreja não é uma nação estabelecida em um território. Eles estão falando aqui da lei civil do povo de Israel. Israel era uma nação em um território delimitado e eles tinham que aplicar apenas para os crimes daquele povo. E lá naquela época isso era considerado um crime, era normal. Só que isso não é trazido para a igreja de hoje. A lei civil, não. Mas a lei moral de Deus permanece íntegra. Não adulterarás. E eu falo uma coisa, temos que orar. Orar muito. Por quê, pastor? Porque esse movimento tem ganhado força. Muita força. O lesbianismo homossexual tratado no versículo 26 e 27, irmãos, é a relação sexual entre mulher e mulher. O lesbianismo, primeiramente, tá? Mulher e isso é abominável. Todos essas características que eu trouxe aqui, todos esses adjetivos que eu trouxe aqui, é aplicado à relação sexual entre mulher e mulher. Quando Paulo fala assim, olha, até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O que Paulo está enfatizando aqui? Paulo está enfatizando o grau superlativo, absoluto de degradação. Porque as mulheres sempre foram guardiãs da moralidade. Então, até as mulheres, porque é uma coisa que não se espera, é um absurdo enorme. Isso é o relato, isso é a prova de que quando as mulheres se corrompem a esse nível, a cultura da nação já chegou ao fundo do poço. O que mais, pastor? O modo natural, presta atenção nisso aqui, crianças, adolescentes, jovens, homens e mulheres. O modo natural de relacionamento é um homem e uma mulher. O homem tem que se arder de desejos, se inflamar de desejo, se queimar de desejo é por uma mulher. A mulher tem que se inflamar e queimar de desejo é pelo homem. E isso no casamento. Está errado. Eu estou aqui para dizer que está errado. O homem que se relaciona com o homem, a mulher que se relaciona com a mulher, está errado. E a igreja tem que dizer que está errado, a igreja tem que se levantar, se posicionar e dizer, está errado, isso é contrário à natureza, isso é contrário ao nosso Deus. E eu vejo Deus tirando o pé do freio da nossa população. Eu vejo Deus tirando o pé do freio da nação brasileira. Sabe, domingo passado eu não estive no culto, não é verdade? E eu estava onde? Eu estava na 22ª parada do orgulho gay. Pastor, o senhor estava na parada gay, pastor? Eu estava trabalhando lá, irmãos. Fazendo segurança pública. E eu achei até bom. Eu achei bom, prazeroso estar trabalhando lá aquele dia. Não porque eu concordo com o movimento, mas porque eu tive um estágio prático disso que eu estou pregando aqui hoje. Irmãos, se vocês soubessem a podridão que é, o absurdo que é, a degradação, a promiscuidade, a baixeza, é exatamente todos esses conceitos que eu trouxe aqui anteriormente. As músicas que eles cantam, só de pensar é vergonhoso, é ultrajante, tenebroso. Me faltam palavras para adjetivar o comportamento deles. E o que mais me entristeceu, apareceu lá, né, um pastor inclusivo, do movimento inclusivo, dizendo que Deus ama todos vocês. Nojento, repulsivo.
contrário ao nosso Deus. Eu via lá, sabe o que eu acho interessante? Tem coisa que não dá para entender. Irmãos, estava lá o departamento que cuida da parte do ECA, protegendo o ECA, as crianças, né? Para proteger as crianças. A criança não pode beber, viu? Não pode beber, não pode fumar, mas ser homossexual pode. Eu via lá meninas de 11 anos, 12 anos, beijando na boca de outra menina. Eu via lá garotinhos, homens, irmãos, que você olha para esse um cara, sabe, malhadão, igual o Abel, bonito assim, com a barba, e de repente um beijando na boca do coisa terrível, abominável, nojenta. E eu fiquei, sabe, observando aquele movimento. Se Jesus, o teu sangue tem poder, Jesus tem misericórdia da nação brasileira. Eu vi o tanto que nós precisamos de pregar o Evangelho. Que coisa terrível. E uma coisa que me chamou a atenção lá naquele movimento é que eles estão usando um termo novo, chamado de não binário. Não binário. O que é não binário, irmãos? Depois que surgiu a pesquisa científica, eles descobriram que o homem ele tem um tipo de cromossomo diferente da mulher. O homem tem XX e a mulher tem XY. Aí eles estão gritando no microfone: cadê os não binários? Espera aí. Quando a pessoa se afirma como não binária, ela está dizendo que ela não é humana. Quando a pessoa se posiciona como não binária, ela está dizendo que Deus errou. E é o ponto crucial, o ponto forte da pregação de hoje é esse. Por que Deus entregou essas pessoas, essas paixões vergonhosas e degradantes? Porque eles não reconhecem Deus. Eles estão dizendo que uma pessoa que nasceu num corpo de mulher, ela pode ser homem prudente. Se eu disser isso, eu estou dizendo que Deus errou quando Ele gerou essa pessoa. E Deus não erra, Deus não muda. Ele é perfeito em seu caráter. Está vendo onde está o erro crucial desse povo? É dizer que Deus errou na natureza, que Deus errou na genética. E eu quero que você olhe para o texto agora, porque a nossa tradução, ela tem uma tendência terrível da palavra de Deus aqui também. Nós precisamos corrigir isso daqui. Eu não sei por que nossos tradutores fizeram isso, porque o termo acaba perdendo um pouco de força. Versículo 26. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas, que está escrito aí, mulher. Não é isso? Embaixo, os homens. Só que no original aqui, não é mulher e nem homem. É macho e fêmea. Paulo vai na raiz do problema. Até as fêmeas mudaram o seu costume natural. Porque, segundo a ideologia de gênero, mulher e homem é uma construção social. O texto está dizendo aqui que as fêmeas e os machos. Quando Deus criou lá em Gênesis 1, Ele criou macho e fêmea. Ele criou a naturalidade. E acaba perdendo um pouco da força, o texto. Para nós que somos servos, entendemos, ok, tranquilo. Mas pode usar esse texto, você está vendo? Mulher e homem é a construção social. Então Deus ama todo mundo. Mas o texto não está dizendo mulher e homem, está dizendo macho e fêmea. Esse termo não binário, né? Ele vem de um termo em inglês chamado genderqueer. É a ideia de um guarda-chuva aberto para abarcar toda forma de gênero que eles querem criar. Então não tem limite. Eu disse 37 aqui, mas não tem limite. Nós precisamos orar. Precisamos pregar a palavra de Deus. Pastor, de onde que vem essa mudança? E por que as pessoas têm esse tipo de comportamento? Primeiro que eu vejo aqui, Paulo não está querendo explicar isso daqui. Ele está dizendo que a perversão dos homens em converter Deus de forma antinatural, Deus dá retribuição e permite que eles se comportem de forma antinatural também. É uma sentença de Deus. Mas nós podemos aqui
ver que o que Paulo diz é que esse comportamento homossexual e lésbico, ele parte da concupiscência do coração do ser humano, de rejeitar Deus, que isso está dentro do coração do homem sem Deus, que pelo fato de Deus tirar o pé do freio do coração do ser humano, agora ele se entrega a toda forma de promiscuidade e de maldade que tem ali dentro. O fato de Deus tirar o pé do breque, irmãos, é uma punição de Deus e não uma concessão bondosa da parte de Deus. Deus fala assim, olha, então tá bom, não vou ficar contendendo com você, não fique à vontade, pode ficar, dá tudo certo. Não é isso que Deus está fazendo. O que Deus está falando é o seguinte, olha, não quero me reconhecer como Deus, não quero me adorar como Deus, me servir e se curvar diante de mim, não. Eu estou sentenciando você agora, você está entregue aos próprios desejos do seu coração. Sentença e não concessão bondosa. Eu não quero ignorar aqui, estou já finalizando, eu não quero ignorar os fatores externos. Como assim, pastor? Pais que criam os seus filhos sem orientar perfeitamente o que é homem e o que é mulher. Eles se vendem e se rendem à cultura atual e falam assim, olha, eu vou esperar, ele tem uns 10, 11, 12 anos, ele decide que ele quer ser, se é homem ou se é mulher, porque ele nasce em branco mesmo, né? Eles se rendem. Compram porque o ser humano ele precisa de referência. Aí compra um tipo de roupa, um tipo de cor de roupa, né, que é indefinido, mas que serve para os dois, põe tudo verde. E acaba confundindo, né, a mente das pessoas. São homens que se vestem como parecendo mulheres e são mulheres que se vestem parecendo homens, né, trazendo uma confusão para a mente das pessoas e das nossas crianças. Outra coisa, muitos apontam o abuso sexual, né, como sendo a causa da atitude deles. Lares disfuncionais, onde papéis não são definidos para homens e para as mulheres. E eu vou fazer uma coisa aqui, viu? As mães e os pais me permitem. Vou fazer. Vamos marcar aqui o dia do machão. Que é isso, pastor? Vamos ensinar esses homens a ser homem. Vamos trazer para cá alicate, chave de fenda, chave de roda, um saco de pancada, vamos treinar aqui kickbox, muay thai. Enfiar o dedo na tomar uns 2 choques na tomada aí para firmar o corpo, trocar um chuveiro, trocar um botijão de gás. Firma esse corpo aí, Tiagão, é nós mesmo. Tamo junto, irmão, é isso aí, velho. Sabe por quê? Porque hoje, irmão, tá precisando ensinar os homens a ser homem. Eu sou totalmente contra a grosseria, a violência contra nós. Repudiamos isso, tanto quanto o homossexualismo. Mas eu vou dizer uma coisa, o que tem de homem bobo por aí, irmãos, pelo amor de Deus. O que tem de homem que parece uma banana mole, podre, de tão mole que é. Firma esse corpo, rapaz. Agora o homem está fazendo a sobrancelha bonitinha, passando basezinha na unha, uma calça apertadinha com cofrinha para... Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Não, o homem tem roupa de homem, é azul aqui. Opa, eu não estou criticando o uniforme de vocês, não é isso não. Tem preto aí também, aí. Mas homem veste azul e mulher veste rosa, me ajuda aí. Nada contra. Tem mancada aqui. Mas vamos ensinar vocês, né? Nós vamos, viu? Azul, lá, olha que bonito aí. Azul, tá vendo? A Hever é azul no Emer, escapou hoje, né, Emer? O Emer escapou hoje também, blusa azul aí, tá tudo certo. Então é isso, por quê? Porque os homens estão perdendo referência, irmãos. Vamos fazer uma análise aqui. Vamos ligar a nossa televisão aí, né? Ou acesse o YouTube, que fica à vontade. Procura lá, a moda masculina 2019. Aí já vê uns caras vindo de saia xadrez, com uma flor assim no pescoço, um corte afeminado, moda masculina. Mas de masculino não tem nada. Aí vamos ver a moda feminina, parece um homem entrando, você diz, pelo amor de Deus, tá invertido as coisas aqui, ué. E nós precisamos combater isso. Nós não podemos concordar nem aceitar isso. Vai tomar choque, sim. Mas vamos lá. Bem, qual que é o castigo de Deus para esse tipo de prática? Paulo fala no versículo 27.
que essas pessoas recebem em si mesmo a merecida punição de seus erros. Embora a palavra gay, G-A-Y, signifique alegre ou alegria, a maioria dessas pessoas que são homossexuais, elas são tristes por natureza, elas são tristes mesmo. Aborrecidas, fazem uso de drogas, uso de entorpecente, bebidas, para sufocar esse comportamento desviante. Muitos chegam ao suicídio. Depressivos. E chegam ao suicídio, porque eles estão agindo, tentando viver de forma antinatural. Não tem jeito. Eu quero finalizar, fazendo algumas aplicações aqui. Bem, primeiro o que eu quero afirmar é que sexo, ele é definido geneticamente. Se você nasceu homem, vou usar o termo mais suavizado aqui, tá? Com a torneirinha, você é macho. Amém? Com a voz grossa. Estou falando, Samuel, fala igual homem, rapaz. Grossa essa voz. Né? Tem que ensinar o menino, isso não dá não. É definido geneticamente e biologicamente. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Nós não podemos aceitar, não vamos aceitar de maneira nenhuma a ideologia de gênero. Então instrui seus filhos em casa, porque na escola, na faculdade, eles vão tentar mudar isso daí. Outra coisa, como ela é definida pela genética, então ela pode ser combatida e resistida. Porque se você não nasce homossexual, não existe o gene da genética lá, né? Os cromossomos homossexuais, não existe isso. Existe macho e fêmea. Então, isso pode ser resistido e pode ser combatido. Outra coisa, a aceitação, o incentivo, a imposição dessas práticas em nossa sociedade mostra o juízo de Deus na nossa geração. Mostra o juízo de Deus contra aqueles que têm se esquecido, contra aqueles que têm sufocado a verdade de Deus no porão das suas consciências. É uma sentença de Deus, sim. Outra coisa, que os irmãos entendam. O pecado de homossexualismo não é um pecado sem perdão. Não, pastor? Não. Devemos pregar para essas pessoas, mostrar lá na íntegra lá, Jesus pode te salvar. Paulo, inclusive, ele conheceu pessoas da época dele que eram homossexuais e que foram salvos, foram libertos pelo poder do nome de Jesus. É mesmo? É. Abra sua Bíblia aí. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Diz assim. Abre aí, 1 Coríntios 6 e 9. Vai na tela, Geraldão. Isso, vamos lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem ladrões herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós. Está vendo? Mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Tem jeito, tem perdão, tem solução para isso. O que mais, pastor? Nós não podemos jamais, presta atenção nisso daqui, irmãos, e em alguns aspectos esse movimento tem razão. Às vezes a igreja é homofóbica mesmo. Eu te pergunto, se entrar ali, um casal de transexual e for sentar do seu lado aí, o que você vai fazer? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem... Para com isso. Deixa ele entrar, ouvir a palavra, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Prega a verdade de Deus para ele. Talvez ele está no erro porque não foi pregada a verdade para ele também. Nós não concordamos, não aceitamos esse tipo de prática. Nós devemos recebê-los de braços abertos e mostrar a verdade de Deus para eles. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Não cria exceções para os homossexuais, não. Não tem exceção.
Mas temos que deixar claro, nós não concordamos com essa prática. Outra coisa, pessoas que são crentes em Cristo Jesus, presta atenção nisso daqui, olha para mim aqui. Pessoas que são crentes em Cristo Jesus e que são tentadas e atraídas por pessoas do mesmo sexo. Existe, pastor? Claro que existe. No nosso meio, aqui eu não conheço nenhum tipo de pessoa, mas conheço pastores que constantemente estão orientando esse tipo de pessoa. Se você está se sentindo assim, nos procure, eu quero orientar você. Pastor, eu sou mulher, mas tenho atração por mulher. Pastor, eu sou homem, mas tenho atração por homem. Porque o pecado não é ser tentado. O pecado é ceder a essa tentação. Eu gostei muito da expressão de um pastor que eu estava ouvindo como base para essa pregação também. Ele falou assim, olha, nós não podemos impedir que um passarinho ele pouse na nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que ele faça um ninho, que ele crie um ninho na nossa cabeça. Amém? O pastor, o que é ceder a essa tentação? É tirar do campo do pensamento, transformar em sentimento e depois partir para um comportamento. Presta atenção nisso daqui, presta atenção. Pensamentos se transformam em sentimentos e sentimentos se transformam em comportamento. Então vem para a sua mente, já busca a palavra do Senhor, já corta o mal pela raiz. E nós tivemos a triste informação de um pastor do nosso meio, pastor renomado, já pregou aqui na nossa região, não aqui no Tirão, mas já pregou na nossa região, um pastor abençoado. A mulher dele o abandonou e foi morar com outra mulher. Agora eu te pergunto, isso aconteceu da noite para o dia? Não. Pensamentos que se transformaram em sentimentos e sentimentos que se transformaram em comportamento. Cuidado com aquilo que você está pensando. Amém? Outra coisa, para você, irmão, irmã, que tem um parente, um filho, uma filha, um neto, um sobrinho, um irmão, uma irmã, que tem esse tipo de comportamento, a minha orientação é que você ame essa pessoa, que você discorde dela em amor. Se é o seu filho ou a sua filha, você não vai fechar a porta para ele. Você vai dizer, demonstrar claramente que você discorda plenamente em gênero, número e grau desse comportamento dele, mas que você o ama, que você está orando por ele. Você vai impor limites. Só que aqui em casa eu não aceito isso. Se ele não quiser aceitar os seus limites e quiser ir embora, ok. Porque vamos pensar uma coisa. Pensa quanto de vocês que não foram homossexuais, não é isso, mas que foram terríveis lá na bebedeira, nas drogas, na prostituição, e que os pais de vocês abençoaram, abraçaram vocês, não lançaram você para o mundo. Porque o nosso problema é só com o homossexualismo, mas prostituição, adultério também é pecado, uso de drogas, embriaguez, manda para o inferno do mesmo jeito. E eu quero incentivar você a orar por esse parente seu, para que Deus venha libertá-lo. O pessoal fala que não conhece nenhum ex-gay, né? Tem um monte por aí de pessoas que Deus resgatou. Paulo citou aqui, e na nossa geração também tem pessoas que foram convertidas pelo Espírito Santo. Que o nosso Deus, irmãos, Ele nos livre de cair nessa tentação, que nos livre de cair em tentação de qualquer natureza, que nos livre de cair em tentação que nos afaste da presença dEle, e que nós possamos fazer a diferença nessa geração, como pessoas que se posicionam conforme a palavra de Deus. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. O que passar disso é procedência do maligno. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus. Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, pelo Brasil. Eu oro pela nossa nação, Senhor, que tem se esquecido do Senhor, que tem entrado, Pai, num estado de letargia espiritual, Senhor, de anestesia espiritual, Deus.
Pai, que o Senhor possa levantar, Senhor, pregadores com coragem, com ousadia, Senhor. E que eles levantem a voz, Pai, e proclamem toda a verdade do Senhor. Deus, não nos deixe nos render, Deus, à pressão da nossa geração, Senhor. Que nós estejamos dispostos para que não somente a sofrer pelo Senhor, mas a ponto de morrer pelo Senhor. Que essa igreja, Pai, seja referência, Deus. Pai, que nós sejamos referência nessa geração. Que sejamos referência de pessoas, Pai, que não aceitam, Deus, a promiscuidade, Senhor. Os comportamentos antinaturais e errados, ilícitos. Nos ajuda, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Deus, nos ajuda a nos enchermos do Seu Espírito Santo. Nos encha com Teu Espírito Santo todos os dias, Pai. Pai, que possamos ter ousadia, Senhor, para pregar, Senhor, a Tua palavra. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas espírito de ousadia para pregar, Senhor, a Tua palavra. E nós queremos, Pai, que o Senhor nos use, que o Senhor nos envie, Deus, a esta nação, Senhor, a pregar a Tua verdadeira palavra, Senhor. As Tuas verdades que libertam, Senhor, para que vidas sejam transformadas. Deus, tenha misericórdia da nossa geração, dos adolescentes, dos jovens, dos homens e mulheres, Deus, dessa igreja, Pai, das crianças. Que elas possam ser instruídas a todo momento, Deus, a rejeitar, Senhor Deus, e a desprezar essa prática terrível que ofende a santidade do Senhor. Deus abençoe, Pai. Nos capacite, nos direcione, Pai. Nos fortaleça, Senhor. Nos abençoe em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa nos direcionar, Senhor. Traga luz para os olhos, nosso entendimento e sabedoria para o nosso coração. Pai, que possamos, Pai, instruir a Tua igreja, o Teu povo, por meio da Tua verdadeira palavra, Senhor. Te damos graça, Pai, pelo poder do nome e do sangue de Jesus. Amém, Jesus.